Sintaliga, estamos aqui com a Michele Paixão. Ela é terapeuta energética, diretora do Hospital Amor e Caridade e também ela é CEO, proprietária do Evoluindo Ser. Michele, Olá, tudo bem tudo com bem? vocês? Tudo bem? A gente está aqui com o nosso projeto, né? Quero apresentar um novo projeto Sim. Sintaliga, que vai ser sobre terapias em geral, terapias holísticas. E a gente tem a Michele como condutora, eu também. Vamos chamar outras pessoas de várias áreas desse mundo terapêutico, desse universo tão maravilhoso, tão encantado, tão mágico. E hoje a gente vai falar, Michele, um pouquinho não, bastante, né? De você, como é que você chegou a Evoluindo Ser, o Hospital Amor e Caridade, o que faz parte, como é que você saiu, como é que você começou esse teu projeto do Evoluindo Ser? Bom, na realidade, o Evoluindo Ser, ele existe desde 2018, mas eu já há bastante tempo, desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito desse mundo mágico, né, de cristais, de gnomos, de fadas, da natureza em geral. Então, eu sempre fui uma criança, adolescente um pouquinho diferente. E as pessoas até meio que tinham um pouco de preconceito, porque não entendiam esse meu gosto por pedras, por tudo que tinha ali, de diferente. E Você aí era eu meio bruxinha. exatamente. Eu lembro que quando eu viajava, né, vamos para a região dos lagos, vamos numa cachoeira, eu sempre trazia uma pedrinha para dentro de casa. Hum, E aí meus pais falavam: "Gente, para de carregar pedra, para de carregar concha, para de carregar tudo isso, porque isso dá peso, né, na bolsa e tal". Mas aí o meu quarto sempre era com muita coisa. E também tinha os gnomos, que eu curtia muito, assim, sempre gostei muito, respeito muito os elementais da natureza. E aí quando eu fui, né, crescendo, virando adolescente, virando adulta, eu comecei a me despertar para os cursos, que aí eu fui vendo que outras pessoas também gostavam da gente, porque naquela época não tinha internet, né. não tinha. Então a gente tinha que ler revista, Uhum. livros, perguntar para professores, né, das escolas, e aí eu comecei a pesquisar que essas pessoas também faziam a mesma coisa que eu. Tinham essa conexão, essa afinidade com todos esses elementos da natureza. E aí eu conheci algumas pessoas na época que falaram: "Olha", porque assim, hoje eu tenho 50 anos, então vamos dizer que eu tinha 17 quando isso tudo aí surgiu na minha vida dessa maneira. Então vamos pensar o seguinte: não existiam cursos para isso. Eram pessoas que tinham essa afinidade e formavam grupos de estudo. Então aí faziam pesquisas, eram debates, e aí Uhum. eu conheci um grupo de pessoas, de mulheres, até na época só tinha mulheres, e a gente começou a trabalhar tudo isso. Foi aí que a gente começou a se aprofundar mais em certas, terapias, né, e fomos formando grupos para fazer os cursos. Uhum. E aí conseguimos uma professora que dava curso de cristais, conseguimos uma professora para dar curso de ervas. Só que nessa época também eram só cursos livres, porque não havia assim, uma obrigatoriedade de ter certificado, de ser reconhecido como é hoje, né? Que hoje as pessoas cobram isso de você. Mas não existia, era uma coisa muito fluida, muito natural. E eu fui deixando a vida levar nesse circuito. Mas aí a gente vai começar a estudar, a gente vai começar a formar família, a gente meio que dá uma segurada, né? Porque É. começa a ter outras prioridades. Mas eu Uhum. sempre gostei desse mundo, sempre estudei muito sobre isso. Tanto que eu estava lembrando esses dias que eu lia muito Paulo Coelho, Paulo né? Coelho, O sim, o Alquimista, o alquimista. livro Alquimista. Aí a minha filha, esse dia, falou assim: Mãe, eu coloquei na mala meu livro Alquimista. Eu fiquei, assim, é, orgulhosa e me senti muito comovida com aquilo. Por quê? Porque é um livro que fez muita diferença na minha vida nessa época para entender coisas. Porque antigamente, quando você falava de energia, ou a pessoa era uma bruxa, Uhum. ou era uma pessoa Uma considerada doida, uma maluca. uma pessoa do mal. Muitas Uhum. vezes eles levavam para essa questão do mal.
E o Paulo Coelho até foi internado, né, como louco, numa temporada da vida dele. Sabia. Foi. Justamente, eu tenho isso no livro. Eu não lembro o livro que Uhum. foi, porque eu já li quase todos dele. Mas na época, porque ele não, as pessoas não entendiam o porquê que ele falava sobre isso. E aí eu sempre conectada, né, vamos dizer assim, nesse mundo mágico, né? E aí, conforme eu fui me despertando, eu fui estudando cada vez mais. Aí comecei a ler romances espíritas, como todo mundo, né? Do mundo espírita, começa sempre com Zíbia Gasparetto. Aí depois eu comecei a ler livros de Chico Xavier. Aí uma coisa foi conectando, porque eu acho que espiritualidade é isso. Sim. Você vai conectando um negocinho aqui, um negocinho Outra ali. lá. Você vai conhecendo uma pessoa que vai trazendo uma informação para você. Aí você vai fazer um curso que tem uma informação para você. Então, eu acho que tudo é válido. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Exatamente. E aí eu fui me aprimorando mais. E aí eu trabalhava numa outra coisa. Eu sempre trabalhei assim com vendas. Uhum. Eu me considero uma boa vendedora. Sempre fui boa vendedora. Mas chegou uma hora que eu vi que não era muito mais a minha vibe. E aí eu fui com a cara e a coragem, montei um espaço. Esse Esse Evoluindo Ser. espaço, isso. Uhum. Porque antes do Evoluindo Ser, eu já fazia alguns atendimentos Quanto tempo você tem o Evoluindo Ser? desde 2018. Quanto Tá. tempo tem? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 vai fazer 26 em setembro de 2026. Né? São 8 Vai anos. fazer 8 anos. Então, eu fui com a cara e a coragem. Uhum. Eu fui lá, aluguei um espaço, comprei uma maca, comprei Você é uma empreendedora. Sim, eu já tenho isso. A minha família toda é de comerciante, de loja. Minha mãe tem confecção de roupa até hoje com 80 anos. Eu sou essa pessoa, assim. Eu gosto desse movimento. Porque, na realidade, hoje eu vejo que eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de lidar com o ser humano. Então, eu não consigo me ver trancada dentro de um escritório o tempo todo. Porque eu já trabalhei em escritório e eu vi que não é. É o que eu falo hoje para os meus clientes, né? A gente tem que entender o seguinte, que tudo tem um tempo na vida, né? Coisas, nem tudo é eterno como a gente gostaria que fosse. Então, assim, eu trabalhei no escritório, foi válido, aprendi muita coisa, beleza. Mas não era a minha vibe. E aí eu falei, eu tenho que partir porque eu quero, porque eu já tenho uma idade que eu preciso trabalhar no que eu gosto. E o que eu gosto, eu vou conseguir fazer daquilo ali também dar uma renda Uhum. para mim. Só que quando eu montei o instituto, eu fui vendo que muitas pessoas tinham o mesmo problema que o meu, que terapeutas integrativos, né? Porque assim, há uma diferença. Você sabe do que é? É isso que eu ia te perguntar agora. Qual a diferença da terapia holística, terapia energética e terapia integrativa? Então, na realidade, a terapia o que é o holismo? O holismo é o todo, é o cosmos. Uhum. A energia cósmica universal. Então, tudo é holístico. Todas essas terapias, elas são Elas holísticas. estão dentro todas as terapias como se estão Energéticas, dentro da terapia holística. integrativas estão dentro da terapia holística. Ah, Por quê? ok. Porque a terapia holística é energia cósmica universal, é o holismo, tá? Aí foi qualificado como terapia holística porque algumas terapias só são praticadas dentro da terapia holística, Tá. tá? E também aí veio a terapia integrativa, que era para integrar essas duas terapias. Como assim? Por exemplo, a acupuntura, ela é uma terapia integrativa, Tá. mas ela também é uma terapia holística. Uhum. Entende? Porque Entendi. ela é uma terapia que trabalha com a energia vital. Mas, por exemplo, o Reiki não é considerado uma terapia integrativa, por quê? É uma energia sutil, mas ela também é invisível, Mas é uma terapia energética, energética, mas não exatamente. uma terapia holística.
Ou sim, sim, é Não, uma ela é terapia uma holística. terapia holística, ela é uma terapia energética, mas ela não é considerada uma terapia integrativa. Por Porque quê? você não, vamos dizer assim, ela trabalha com o invisível. A Tá. acupuntura é você vê a agulha, você vê ali o ponto. Mas, de qualquer forma, a terapia integrativa não seria a integração do corpo, mente e espírito? Então, a integrativa integra tudo isso, mas só que nem toda terapia é integrativa. Tá. E o reiki não é considerado, só uma terapia energética. É uma terapia energética, Tá. tá? Todas as terapias integrativas são holísticas e energéticas, mas nem Uhum, toda terapia holística é integrativa por conta entendi. disso. Tanto que a OMS, ela tem algumas terapias que ela aceita ou não, como terapias integrativas, que hoje em dia tem algumas prefeituras, lugares que Uhum. atendem com terapias energéticas, integrativas. E hoje eu vejo assim, a parte energética, tem até hospitais, né? A Messiânica, por exemplo, no Albert Einstein, tem uma sala só para aplicação de jorei. O Sim, reiki também, em alguns hospitais, já estão sendo adotados, né? É maravilhoso. incrível, ou seja, é a ciência e a espiritualidade vindo junto. Sim, porque assim, voltando um pouquinho lá no instituto, Uhum. o que que acontece? Quando eu estava lá trabalhando sozinha numa sala, eu tinha já meus clientes e tudo, eu vi que muitos terapeutas tinham essa dificuldade de quê? De levar aquilo como uma profissão real. Faziam Sim, muitas vezes por sim. hobby, né? Aí, por exemplo, a pessoa é advogada, mas ama a terapia holística, mas não trabalha como terapia holística. Estudou, gastou dinheiro com curso, mas ela não foi lá e trabalha com aquilo. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a resgatar essas pessoas para trabalharem comigo. Eu falava para elas: olha, você pode ser advogada, mas você pode ser terapeuta reikiana aqui. Eu sou um exemplo disso. Daqui a pouco eu vou Exatamente. para o seu É, instituto. eu sempre tento buscar isso. Por quê? Porque, gente, a terapia integrativa, holística, energética, ela é livre e ela funciona. Então, a humanidade hoje está num momento que essas terapias são muito importantes. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a chamar outros terapeutas. Aí chamei uma acupunturista, chamei uma terapeuta que trabalha com biomagnetismo. Tem a massoterapeuta também. A massoterapia, eu tinha muitas massagistas lá, né, massoterapeutas que também trabalhavam com aromaterapia, que trabalhavam com os florais. Então, assim, houve o quê? Uma conexão de terapeutas ali dentro do instituto. Então, você, Macarena, Uhum, chegava lá e a gente fazia um planejamento terapêutico para você. Aí você, uhum. olha, você precisa fazer acupuntura, mas você pode fazer uma massoterapia, você faz uma sessão de reiki. E aí o que que aconteceu? Nós formamos uma comunidade, Muito entende? bom. De terapeutas que atendia as pessoas. Só que nesse circuito, o que que houve? A pandemia, né? É, A pandemia fez o essa quê? querida pandemia. Afastou todo mundo, porque a gente não conseguiu mais atender presencialmente. E a terapia energética, ela sofreu muito com a pandemia, por quê? Porque a gente, em muitas terapias, precisa ser presencial, né? Na verdade, a pandemia trouxe coisas positivas e negativas, né? Sim, Em várias mas situações. aí Ninguém saiu igual, né? não. Quando acabou Foi aquele túnel que você entrou que lá no no final outro portal. você saiu de muito diferente. É. Mas o bom dessa história toda é que nós tiramos algumas crenças, que os terapeutas tinham muitas crenças com relação aos atendimentos online, entendeu? Sim, Ah, eu não vou verdade. fazer online. Eu era uma. Eu odiava fazer atendimento online. Eu fazia porque a pessoa insistia muito. Hoje, 60% dos meus clientes são online. Mas sabe que na pandemia, é isso, exatamente. Pandemia, todo Começou a desmistificar isso, porque sim, estava muito travada, todo mundo dentro de casa. E aí eu fiz uma dança circular online. Eu falei assim, gente, isso é maravilhoso. muito maluco. Eu Isso pensei, é né? diferente, É uma né? bruxinha aí que É. mora aqui na região oceânica, nem lembro o nome dela. Mas aí ela ficava lá dançando dança circular, que não havia ninguém perto dela, a gente online.
E olha que isso me ajudou bastante. Então, aí o que que eu fiz aí é que eu falo, né, nós mulheres principalmente, a gente tem esse poder de se reinventar o tempo todo, né. Uhum, O ser humano tem esse poder, nós sim, nós não podemos parar, porque quando a gente para, a nossa energia para, e aí segue. você adoece, E o né. feminino é mais solto, né. O que que aconteceu comigo? As meninas entraram em pânico, né, "Ai, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu", falei assim: "Gente, vamos nos reinventar". Uhum. Você pode fazer, ou você, como você tem várias terapias, você pode fazer os seus atendimentos online. E eu comecei a fazer atendimento online. Só que eu comecei a ter uma procura muito grande dos próprios terapeutas de fazer os cursos, de dar aula. Por quê? Havia uma necessidade de outras terapias. E como eu já sabia muitas terapias e como eu já praticava, Uhum. porque uma coisa que os terapeutas pecam muito, que eu vejo até hoje, é: faz um curso, engaveta. Faz um curso, engaveta. Eu nunca fiz isso. Você aplicava, assim, o curso Eu que você faço, se eu fazia. fizer um curso hoje, eu vou lá e já pratico. Eu faço no meu filho, eu faço na minha filha, eu faço no meu marido, boto a minha mãe, quem quiser, eu vou lá e faço prática. E aí depois eu levo para o atendimento. Entende? Mas, não seria agora o tema de hoje, que está todo mundo, na verdade, saindo de 2025 para 2026 agora, Uhum. falta menos de um mês, né, para a gente acabar o ano, a a preocupação da terapia energética, né, até o terapeuta, quando ele não aplica, acho que é falta de crença, não é não? Assim, ele faz, mas será que ele acredita nele? Assim, mesmo a gente aqui, o que que a gente pode mudar, que é uma pergunta que eu vou fazer para você responder depois, pra 2026, o que poderia ser feito? Aí, teoricamente, a gente sabe, né, mas e Sim. colocar isso em prática, talvez a minha pergunta é: isso é um pouco da falta de fé ou falta de acreditar do ser humano para que isso realmente se realize? Quando você é um terapeuta, eu acho que é falta de prática mesmo, tá? Uhum, E a mudança de hábito, né? Porque assim, é diferente de você ali comprar um curso de informática, né? Que você vai ter sempre ali aquele curso ali para você aprender e vão ter as atualizações, mas sempre vai ser aquele curso de informática, né? De uhum. você saber lidar com o Coisa mais computador. exata, né. Exatamente. Quando você trabalha com energia, você tem que pensar o seguinte: hoje eu fiz um curso aqui, se eu não botar em prática, amanhã o ser humano já mudou. E se você vai aplicar nele, você precisa quebrar todas essas suas crenças de que você não consegue, de que você não pode. Por quê? O seu próprio atendimento é uma troca. Uhum. E o resultado final do seu cliente é o que vai validar o seu trabalho. Ele que vai te responder como é que foi o retorno. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou humana, eu também sinto dor, eu também fico triste, eu também fico doente. Tudo isso acontece comigo. Só que eu vejo tudo isso de uma maneira diferente. Porque hoje eu tenho as terapias energéticas como base para tudo isso. Mas o que fez eu me aprofundar nessas terapias, não só como terapeuta, mas como ser humano? Mudança do hábito, mudança de hábitos. E isso são escolhas. Porque, por exemplo, como é que você vai sair de uma crise de ansiedade, né? eh, Se você não praticar uma meditação, por exemplo. Isso você já não está falando, no cunho de terapeuta, e sim como um ser Ser humano, humano. quer dizer, Isso. não que o terapeuta não seja ser humano, Sim, mas digo, mas o nós. terapeuta ele precisa fazer a meditação para ele indicar para o cliente dele. Agora vamos Senão colocar seria hipocrisia. Eu, por sim, exemplo, tudo que eu passo para os meus clientes, você eu já eu faço em mim presenciou. atualmente, ou eu já fiz e sei que deu certo, Uhum. entendeu? Então, Michele, me dá em prática, na prática, para as pessoas, o que que você falaria como mudança de hábitos, em relação à energia para 2026? Essa mudança, assim, quais seriam os cuidados, as observações que você tem que ter, as festas, como é que você se coloca para essa energia não chegar até você nos momentos?
que tá todo mundo na festa, mas você sabe que tem milhões de energias diferentes. O que que você recomenda? Isso até é engraçado, né? Porque assim, de perguntar e você responder. Por quê? Quando você já está com uma visão um pouco diferente do que você, Uhum. dos seus propósitos, do que você Sim, verdadeiramente é, você sabe já que você precisa se blindar. sim. Mas o normal não sabe Não ainda. sabe, né? Então, assim, muita gente nessa época quer tudo, né? Ela quer resolver a sua vida em, sei lá, 10 dias, né? 15 dias. É. Ela quer resolver tudo em 10 dias. E aí, o que que a gente pode fazer? Não é só, eu falo que é SOS, porque não tem como você transformar tudo em tão pouco tempo e querer tudo e dar resultado tão Uhum, rápido, uhum. tá? Porque vem as suas crenças, os seus bloqueios, vem o tipo de vibração que você já está vibrando há muito tempo, não tem como tirar isso de uma hora para outra. Então, o que que eu sugiro para a pessoa? Fazer uma análise, tá? Tipo assim, uma retrospectiva. Não tem aquele programa que passa Sim, todo ano? retrospectiva? Retrospectiva? Eu falo isso para meus clientes: começa a fazer retrospectiva do seu ano. Aí, isso é importante, você fazendo uma autoanálise do que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você precisa melhorar, em que você precisa de mais dar uma atenção. Aí você vai chegar a um lugar chamado assim, que vai ficar dentro da sua cabeça. Será que eu preciso realmente ir naquela festa? Será que realmente aquela festa vai trazer algum benefício para mim? Será que aquelas pessoas que estão naquele evento Uhum. vão ser legais para mim? É isso que, quando você começa a entrar nessa jornada de expansão de consciência, você começa a ver de uma maneira diferente. E existe uma coisa também chamada o tempo, né? Mas aí, Michele, você vai estar sendo uma pessoa antipática porque você não vai numa festa. Aí eu falo o seguinte: quanto tempo você ficaria numa festa, assim, quanto tempo geralmente uma pessoa fica numa festa de réveillon na casa de um amigo? 4 horas? 5 horas? 6 horas? Reduz o tempo. Se você acha que aquele lugar não vai ser tão bacana para você e você não quer passar uma impressão de que você é uma pessoa antipática, até mesmo para você não ser excluído, né? Daqui a pouco, se você também ficar fazendo muito, Antissocial, né? você vai se tornar uma pessoa antissocial para o seu grupo de amigos. Se você se importar também, né? Porque tem Por exemplo, pessoas que não se importam. eu me considero uma pessoa excluída do meu grupo de amigos, porque os meus amigos, eles fazem coisas diferentes. Bom, Então, eu assim, também. são meus amigos, vou amá-los sempre, mas não são mais a mesma vibração que a minha. Então, assim, aí o que que eu faço? Por exemplo, vou para a festa de Réveillon, começa 8 horas da noite, eu chego às 10. E sai 1 hora da manhã. De Perfeito, boa, bonito. entendeu? O mal é que você fica preocupado que os outros vão falar. Fulano chegou aqui e foi embora. Beltrano chegou aqui e não curtiu. Fulano não está mais bebendo. Porque o que que acontece? Quando você começa a receber as Uhum. terapias energéticas, né? Quando você faz um tratamento energético, ou quando você começa a enxergar como você verdadeiramente é, porque a terapia energética, ela não é um remédio, né, que você vai ali na farmácia e compra para dor de garganta e vai ficar curado. Não, é uma cura interior, que exterioriza. Sua consciência expande. Exatamente. Então você começa a mudar de dentro para fora. Eu, por exemplo, eu tenho clientes que eu comecei a atender que tinham problemas gravíssimos de ansiedade, síndrome do pânico, que tomava os remédios e não fazia mais efeito. Aí eu falei, calma, vamos aprender o primeiro passo, respirar. Porque Uhum. quando você está numa crise, você tem que saber respirar. Porque a respiração faz você se conectar com a sua essência. Sim. Porque aí a respiração, ela é divina, né? Porque É. quando você estava dentro da barriga da sua mãe, era a única coisa que você
conseguia entender um pouco mais era a respiração da sua mãe junto com você, Uhum. né? E tanto que quando você nasce, primeira coisa que o médico faz é: chorou? A gente fica preocupada, chorou, por quê? Porque Respirou. precisa dar aquele respiro para você dizer que você está viva. Uhum. E quando você faz essa respiração, você sai dessa crise. Só que não pode fazer só na crise. Tem que Tem ter a que prevenção. Aí que vem. aprender a administrar a crise. Entende? Uhum. Mas nós brasileiros, a gente já tem essa cultura, né? Em tudo. Na economia, por exemplo. Né? A É, gente só vai pensar em resolver uma dívida quando está nela. é E por verdade. que que não chega? E por que que não pensa em não ter a dívida? É porque acho que o brasileiro ele não é de planejamento. Exatamente. Então, assim, no meu tipo de atendimento, existe o planejamento terapêutico, que hoje eu só atendo pessoas que entendem esse projeto, porque não adianta eu fazer uma terapia em você, você vai ficar ótima. Lembra que é de dentro para fora? Você vai ficar maravilhosa. Ai, Michelle, eu sou terapia maravilhosa. Ai, fiquei ótima. Primeiro caso que acontecer, você vai se aborrecer e tudo que a gente fez ali vai sumir. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai gostar mais de mim, Uhum. porque você vai achar que não funcionou. Então hoje eu não mais atendo pessoas avulsas. Não. Aí o que acontece? Eu hoje, como que eu atendo, tá? Eh, eu faço uma primeira avaliação, que eu falo que é uma avaliação energética, Uhum. e aí a partir daí eu monta um planejamento com a pessoa, dependendo do caso dela. Tem pessoas que 5 sessões já fica de boa, tem pessoas que 8 sessões ficam de boa, tem pessoas que 10 sessões. O meu interesse nunca é ficar a longo prazo com a pessoa, por quê? Porque ela é minha propaganda, ela é o meu boca a boca. Então, assim, geralmente as pessoas que eu atendo são pessoas que são indicadas por outras pessoas. Uhum. Então eu ajudo a sua prima me indica para outra prima, e aí me indica para amiga do trabalho e assim vai, entende? E hoje eu só atendo mulheres. Bacana. Tem tudo a ver com Hoje, Sinta Liga. é, Mulheres. hoje eu sou totalmente voltada. Eu tenho alguns clientes ainda homens, mas eu já estou terminando os atendimentos com eles e eles já passei essa informação para eles, porque assim, Por que que você chegou a querer só trabalhar com mulheres? porque a gente tem que respeitar o que a nossa espiritualidade também está nos dizendo, né? Então, assim, eu desde 2024 eu tô muito focada em assuntos mais femininos, Uhum. tá? Eh, em terapias femininas, porque assim, todas as terapias energéticas são para homens e mulheres, sim, mas tem algumas terapias que são mais favoráveis para o feminino. Quais são? Por exemplo, limpeza de útero, por exemplo. Olha. A limpeza de útero é uma terapia que eu faço, na qual é para quê? Quebrar laços energéticos com dores, às vezes, de quê? Perdas, né? A pessoa pode ter tido vários abortos espontâneos. Endometriose, por exemplo. Endometriose é maravilhoso. A pessoa pode realmente ter feito um aborto e se arrependeu, né? Depois fez jovem, depois se arrependeu. Pode ter tido uma gravidez muito dolorosa. E quando não tem nada disso, poderia, a gente falando de terapias, poderia ser de outras vidas? Óbvio. Isso aí, o que que acontece? Às vezes você. É porque é muito assunto, né? Mas É. vamos embora. Por que que eu faço essa terapia? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema de saúde que não é. Aí ela vai lá, faz todos os exames, faz tudo direitinho, Hum. faz. Eu tenho clientes assim, né? E já fizeram FIV, fertilização in vitro, e aí vê que não consegue engravidar. E aí a gente começa a fazer as terapias, né? Uhum. E, e E aí aparece que não é dessa vida. começa a ver que as maiores. Como é que vamos falar?
não é problema, né? Vamos dizer assim, a parte negativa do todo que ela está vivendo hoje, nessa vida de agora, é relacionada com algo que ela fez no passado. Por exemplo, ela pode ter feito vários abortos Em outras vidas. na vida passada. Ela pode ter sido abusada muitas vezes. Então, ela tem medo de engravidar, entende? Aí não consegue. Ou talvez uma pessoa que tenha muitos miomas, ou endometriose, ou alguma coisa Tudo no isso é útero. relacionado, tá? E aí, para eu focar mais nessas doenças femininas, eu preciso estar mais focada no feminino no geral, entendeu? Eu trabalho muito com arquétipos femininos, eu trabalho muito com. Dentro desse planejamento, eu tenho um ritual que eu faço com as meninas, que é sobre tudo que aconteceu na vida delas, desde criança até o dia de hoje. Então, a gente fala sobre frustração, sobre culpa, vitimização. A gente vai fazendo todos esses processos de liberação dessas dores emocionais e das crenças limitantes, né, que acontecem. Então, assim, hoje eu tenho uma satisfação muito grande de falar sobre isso, porque eu vejo os resultados, né? Dá um exemplo de algum resultado. Gravidez, por exemplo. Eu tinha uma cliente, eu tenho uma cliente, né? Porque ela ainda, eu atendo ela, porque como eu falei, o meu tratamento ele não fica ad eterno, né? Faço essas sessões e aí eu vou fazendo um acompanhamento. Se ela for uma pessoa que tá certinha, fazendo tudo direitinho, porque eu passo banhos florais, banhos de assento, água solarizada, eu faço todo um trabalho em cima disso. Só que, o que que acontece? Hoje com a internet, a pessoa vai lá, tá na moda água solarizada. Aí a pessoa vai lá, eu fiz uma água solarizada, botei no sol não sei quantas horas, botei uma pedra, eu fiz isso, fiz isso. Não funcionou. Não funcionou mesmo. Por quê? Por quê? Porque você precisa fazer as intenções para que aquilo aconteça. E será que você precisa da água solarizada daquela pedra, daquela cor? Tá. Você precisa fazer uma análise para saber. Uhum. Aí vem como é que faz essa análise? Através de quê? Seu nome de batismo, né? Seu nome de nascença, sua data de nascimento. Se você tiver seu mapa astral, eu peço o seu mapa astral. Quando tem um caso muito difícil de resolver, eu indico a pessoa para fazer um mapa astral, porque vai me ajudar no tratamento, de fazer esse tratamento. Então, é todo um passo a passo. Quando a pessoa fala assim, eu quero muito ir lá fazer uma consulta com você, ela vai entrar num processo. Não é simplesmente ali e pronto, vai ter esse processo. Então, existem as pessoas que realmente querem mudança. Eu tenho clientes que eu dou alta, né? Que eu falo assim: olha, gente, agora você pode vir uma vez ao mês, ou vir em 45 dias. A pessoa, não quero. Por quê? Porque ela se sente bem dentro do tratamento. Mas não é o meu foco. Eu quero que ela aprenda a viver tudo o que ela aprendeu comigo sozinha. Porque não é só a terapia, é a mudança de vida. É uma reforma íntima. Exatamente. É uma reforma de tudo na vida dela. Por quê? Porque ela começa a ver até o outro de uma maneira diferente. Sim. Entende? E a gente estava falando antes de começar o podcast, começamos a conversar sobre novos ciclos. Para a Sim. gente finalizar a nossa conversa, que vão ter outras, tá? Uma vez ao mês a gente vai ter esse papo com pessoas diferentes, de várias áreas, mas dentro da terapia holística, terapia energética, e comigo e com a Michele, ou só com a Michele, com uma convidada. Então, a gente está finalizando agora com essa pergunta dos novos ciclos. Então, desde 2019, eu tenho um projeto chamado Abertura de Ciclos. Antigamente, até no passado, né, eu fazia somente atendimentos individuais com abertura de ciclos. O que acontece nessa abertura de ciclos? É um atendimento aonde eu trabalho, tá? Desde a criança da pessoa, né? Desde quando você era criança, porque você é adulto hoje, mas
Você tem muita história antes disso, né? De você estar aqui como uma pessoa adulta. Então, eu trabalho desde a sua criança até o dia de hoje. E aí, dentro desse circuito, geralmente dura 2h30, 3 horas, a gente vai fazendo a liberação de crenças, a gente vai fazendo desbloqueio. Como eu faço tudo isso? Através de reprogramações mentais, tá? Também faço indução hipnótica. Isso é uma vez só, uma sessão. É uma sessão só. É uma sessão que geralmente eu faço no final do ano e no começo do ano. Por quê? Porque eu também trabalho o que ela quer do ano seguinte. Ok. Se ela quer, eu quero prosperidade e, enfim, Exatamente. nas finanças. Eu quero Exatamente. mais saúde, entendi. Porque na primeira etapa eu trabalho o que ela é hoje, o que ela está hoje como pessoa, a representação dela ali, porque todo mundo tem a sua representação no mundo, né? E aí depois, na segunda etapa, a gente começa a trabalhar o futuro. Porque dentro da terapia holística, a gente precisa do passado, mas a gente usa muito mais o presente e o futuro para ser a nossa bússola. O passado é Entende? para entender É a história da pessoa. a história para poder trabalhar no Isso. presente e futuro. Exatamente. Então, assim, aí na segunda etapa, a gente trabalha o que você quer para 2026. Essa segunda etapa é nessas 2, 3 horas. Exatamente. Aí a pessoa fala: Ah, Michele, eu preciso muito melhorar minha saúde. Então, vamos descobrir onde é que está estagnada a sua saúde, em qual setor da sua vida. Porque veja bem, Macarena, nós, seres humanos, a gente não tem só uma coisa para pensar. Porque nós somos corpo, mente, espírito. Então, nós temos o nosso lado material, nós temos o nosso lado familiar, que a gente precisa resolver as nossas questões familiares. Nós temos o nosso lado financeiro, que é dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para viver. Que tem tudo a ver com emocional. Exatamente. Nós temos a nossa saúde emocional, a gente tem a nossa saúde física também. Então, tudo isso é a saúde holística. E aí, o que acontece? Eu passo por todas essas etapas na sua vida. Eu faço você ver onde é que você precisa melhorar. Porque, veja bem, às vezes vamos dizer assim, a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não é feliz. Por que ela não é feliz? Porque se todo mundo diz que o dinheiro traz a felicidade, mas existem os olhares, né? O sistêmico também. Exatamente. O porquê que ela acha que é dessa maneira que tem que ser conduzida a vida dela. E tem muita gente que não tem dinheiro e é feliz. Então, o que é dinheiro para você? O que é felicidade para você? Porque dinheiro é uma materialização de coisas que você precisa na sua vida. Então, como é que você chega até lá? Qual é o caminho que você tem que seguir para você chegar a ter uma vida financeira próspera? Então, às vezes, está lá na sua saúde. E você acha que está na sua saúde financeira. Às vezes está na sua saúde. Você tem algum bloqueio ali dentro da sua saúde física ou da sua saúde mental. E é isso que a gente vai descobrindo no passo a passo na abertura de ciclos. Mas aí, ano passado, em 2024 para 2025, eu resolvi, né? Eu estava fazendo uma meditação. Eu nunca tinha feito assim com um grupo. E aí eu estava fazendo uma meditação e veio uma informação para mim. Michele, muita gente precisa. Por que você não faz a abertura de ciclos em grupo? Porque aí você pode juntar também a força da egrégora de todo mundo e fazer um movimento diferente. E eu fiz isso ano passado, deu super bom. Foi em algum lugar? Super legal. Foi no Hospital Espírito Amor e Caridade. Inclusive, toda a renda do dia foi revertida para o hospital. Porque a minha intenção ali, na realidade, era realmente mostrar que as pessoas podem fazer essa transformação, né? Podem fazer essa mudança. E aí, esse ano, eu vou fazer em janeiro. Legal. Vai Vou ser dia participar. 17 de janeiro. 17 de janeiro. E aí, ali, a gente estuda etapa por etapa. Eu faço. Aí, como é em grupo, a gente consegue fazer dinâmicas,
consegue fazer vivências, né? A gente faz um trabalho bem bacana. Só que tem diferença, Michele, de ser individual em grupo? Assim. Tem diferença, né? Porque ali eu não vou estar trabalhando cada Uhum. ser Individual. individualmente, né? Cada um com seu propósito ali. Mas super funciona, as pessoas tiveram muitos resultados e assim, eu gosto, né? Como eu falei no começo, eu gosto de estar com pessoas. Então, isso para mim é muito importante, entendeu? Michele, agora dá a tua página do Instagram Então, eu tenho para um as Instagram. pessoas conhecerem do teu trabalho, esse evento e tudo que você tem uma bagagem enorme para. O meu Instagram é @eumichellepaixão. Eu também tenho um canal do YouTube, que se você for lá no meu Instagram, você tem lá no link da bio, tem a página do YouTube, tem os meus contatos. Eu também tenho um grupo chamado Evolução, que é no WhatsApp, aonde ali eu sempre coloco as primeiras notícias, as quentes, né, que eu falo. Então ali tá o dia da palestra, ali eu já publico ali para o pessoal que é mais formando uma comunidade mesmo, né? Então, se E, você quiser participar do Grupo Evolução, também tá lá no link da bio. e tem o @evoluindo ser. E tem o meu espaço que se chama @evoluindo-ser, porque lá no Evoluindo-ser nós temos cursos para terapeutas holísticos ou terapeutas integrativos, que você pode também estudar com a gente. Eu tenho a roda de cura Que eu participo. que a Macarena participa, a Roda de Cura Transcendental é um projeto totalmente gratuito, Hum. aonde é uma reunião de mulheres, aonde a gente faz trocas, a gente deixa fluir o que vai acontecer, né, Macarena? É, Tem dia que a gente fala interessante. sobre um assunto, tem outro dia que a gente fala sobre uma coisa mais séria, outro dia, mas sempre voltada para essa questão aí do bem-estar, da saúde emocional. Acho que é importante essa roda de cura, porque são mulheres que elas trabalham muito o seu ser, né? Porque são mulheres que trabalham muito fora de casa, Uhum, não tem tempo, não tem essa roda social, e virou um momento social nosso, né? sim. De falar de coisas que a gente precisa colocar para fora e se realinhar, reequilibrar. É porque assim, quando eu comecei com esse projeto da roda de cura, era para a gente falar só sobre assuntos das terapias energéticas mesmo, Uhum. né? Mas aí eu sou aquela pessoa que eu também sigo o fluxo, né? Eu acredito muito no fluxo energético. Então eu deixo vir as coisas, né? E aí, por exemplo, no dia da roda, às vezes eu falo assim: ah, hoje eu vou falar sobre cristais, né? Mas aí chega na roda, a gente vai falar acaba falando sobre arquétipos. É, a necessidade é outra, parece Então, outra energia. aí vocês, né, da roda falam: "Ah, o bem que eu estava precisando ouvir isso", porque às vezes a roda é para uma pessoa só. É, A gente tem que acreditar nisso, né. sim, sim. E aí falando dos cristais, eu também agora estou com o meu curso de mentoria de cristais, que esse curso é um curso que vai começar em janeiro, tá. Eh Porque eu já dei vários cursos de cristais, mas hoje eu vejo uma necessidade não só das terapeutas, mas das pessoas também, terem mais ferramentas para usar no dia a dia. Uhum. Que, por exemplo, eu tô com uma pulseira aqui, você sabe de que é? Esse aí não é de. Ih, eu não sei, Essa aqui é de não sei. obsidiana. 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 Para que serve obsidiana? E ela tem um olho Mas de é uma tigre. pedra? É porque ela aqui, ela é fosca, né? Mas Ela ela é toda de não, olho de tigre? ela tem 3 pedras aqui. Ela tem Hum, obsidiana, ela tem a olho de tigre e ela tem a hematita, tá. tá. Todas essas 3 pedras, elas funcionam, com a finalidade de blindagem, de proteção e de aterramento. Então, como eu vim aqui, É isso que eu ia te perguntar. eu falei o quê? Vou usar algo que me dê aterramento para eu não sair do foco. É isso Uhum. que as pessoas precisam entender um pouquinho. Até vou explicar isso muito no meu curso de cristais, por quê? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito
eu falo, né, pipa voada. A pessoa é muito pipa voada. Existe o cristal para essa pessoa? Existe. É aquele que dá Existe. aterramento, né? O jaspe vermelho é uma pedra maravilhosa para isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de aprendizado. Existe. Estou estudando concurso público. Para concurso público. Existe a pedra que vai te ajudar? Existe. Se você colocar na internet, você vai ter. Mas você tem que saber usá-la, né? Uhum. Da maneira coerente para realmente funcionar. Isso é, cada uma tem sua função, sua finalidade. Sim. E o que eu mais assim amo no que eu faço é que hoje, como você estava falando, a, a ciência e a espiritualidade estão falando Elas se conectam. elas estão falando quase a mesma língua. E eu tenho muitas clientes médicas. E o bacana é que E isso é muito teve bacana, né? isso, porque exatamente falando da medicina do futuro, né? Medicina mediúnica do futuro, medicina Maravilhosa, é. energética, que teve até uma palestra do Dr. Paulo Frutuoso, que foi sensacional no Hospital Amor e Uhum. Caridade, porque ele disse exatamente que os médicos, eu achei bem interessante que ele não acredita em milagres. Ele acredita, sim, da ciência e espiritualidade, porque vem dos átomos, de prótons, dos elétrons. Quer dizer, não tem como você dizer que não existe, Sim, porque tudo isso é física quântica, mecânica quântica, exatamente. E existe. você lembra que ele falou sobre os cristais que tem na glândula pineal, Sim, que é o cristal de apatita? Então, a apatita é uma pedra que ela trabalha no seu chakra frontal. quer dizer, nós Então, temos cristais dentro da dentro da gente. gente, temos. Inclusive, tem vários cristais que a gente pode usar até nas meditações para você fazer a conexão com seus mentores espirituais, com seus guias espirituais. Então, isso tudo eu vou explicar na mentoria de cristais. Não vai ser simples assim de Uhum, só você conhecer a pedra. Você vai entender que por trás de uma obsidiana existe muito mais além do que você imagina, por trás de uma ametista, de uma sim. pedra. Porque eu já trabalho com isso há quase 10 anos e eu vejo os resultados. E eu tenho assim, clientes médicas que falam assim: Michele, você tem que levar essa informação para um seminário, porque as pessoas vão ficar enlouquecidas. Eu falo, você quer que eu seja presa, né, meu amor? Porque quando eu falar É. sobre tudo isso, aí eu vejo um doutor tão graduado, tão qualificado, né, tão conhecido como doutor Uhum, Paulo, aí eu falo assim, gente, as pessoas vão acreditar. sim. Mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito para falar sobre tudo isso. Por isso que a gente está aqui, precisamos falar. Desmistificar muitas Isso aí. coisas que não é dessa maneira. E também uma coisa importante para a gente que está aqui nesse primeiro programa, deixar bem claro o seguinte: não é porque você é terapeuta holística que você precisa se qualificar como uma pessoa que seja feia, que se vista mal, porque tem isso. Você É, sabia que tem tem esse esse preconceito? estereótipo. A pessoa às vezes fala: "Ah, você nem parece". Por quê? Porque eu tô de roupa normal, sabe? É Sei. tipo, É porque gente, eles acham que é o mundo Woodstock, né? Tipo, evoluiu. aham. Não, porque assim, na realidade, tudo isso começou com os hippies. Sim. Mas só que assim, nós evoluímos. Hoje tem terapias holísticas, sendo introduzidas, inseridas em empresas, Sim. né. Olha, é porque aqui no Brasil ainda é um espaço muito pequeno, mas tem países na Europa que você passa assim, se você caminhar na rua, você vê empresas que falam assim: tem 40 minutos de shiatsu, que é Uhum. gratuito para o seu funcionário. Você tem ali os 40 minutos, você pode fazer yoga, você pode fazer reiki. Sim, Então, assim, para quê? Para ele ter uma saúde mental boa, favorecida, para quê? Produtividade. Então, a terapia energética, ela é ligada automaticamente a à saúde mental saúde mental, que e a gera o saúde quê? física. Criatividade, produtividade e o quê? Bem-estar. Porque se você está bem mentalmente, você fica bem com Sim. tudo, né? Então, tirar isso também, essa questão assim, eu sou terapeuta holística é sujo, se veste mal, não faz cabelo. Porque Né. isso é uma pergunta que me fazem bastante no Instagram, tá? Sério?
Ah, eu Fala- nunca vi terapeuta holística que usa maquiagem, porque às vezes eu tipo, faço até te live, julgando. sim, como julgamento. A gente vai São falar os sobre, haters, né? é, sobre o julgamento, também é um papo, acho que a Muito, gente muito precisa colocar importante. também, né? Que aqui. Porque o mundo evoluiu. Uhum, Então a gente tem que pensar o seguinte: que as terapias também evoluíram e vão evoluir cada vez mais. E as pessoas que são adeptas, que usam isso como práticas na vida e como profissionais, elas também usam as ferramentas que elas podem. sim, E também, se eu me entendo. sinto bem de maquiagem, eu vou usar maquiagem. Se eu não quero usar maquiagem, eu não vou usar É maquiagem. o livre-arbítrio. Não tem uma versão para isso, uma versão para aquilo, né? Foi essa época. É a mesma coisa, advogado antigamente só usava terno. Hoje, ele só usa terno numa audiência muito, muito importante. E por que que a É, gente tem que também pensar na terapia, na terapeuta holística, como aquela versão que usa o hippie. roupa de hippie que não toma banho, por exemplo, né? Isso, isso é um assunto para dar e Esse é o vender, tá? assunto. Isso é um assunto. Gente, infelizmente está acabando, porque acabamos, terminamos, mas a gente vai ter mais, vai ter muito assunto. Obrigada, Michele. E aí, deixa para o próximo mês aí para a gente falar de outros assuntos bem interessantes. Bom, eu quero agradecer imensamente pelo convite e assim o espaço Eu que aberto para agradeço. novas terapeutas. Eu pretendo trazer pessoas muito boas para vocês, para terem muitos assuntos, para a gente sair um pouquinho da zona de conforto, né? Isso aí. De só acreditar no que você está ali vendo no dia a dia, mas existe muita coisa para a gente poder trabalhar e acreditar no ser humano como um todo. Eu desejo um feliz Natal para você, um excelente 2026, que o Amém. Para nosso nós. ano vai ser assim, é um ano que vai ser um ano de colheita, né? Um ano para quem trabalhou bastante em 2025, vai ser um ano que vai poder colher bastante coisa em 2026, mas vai ser um ano que a gente tem que trabalhar duro para conseguir tudo isso e o mais importante, não deixar passar, porque vai ser bem corrido esse ano de 2026. Mas a gente pode Observar. falar isso Vamos falar. num próximo encontro.